Hoje, como nós divulgamos, a Ivanilda colocou, é muito interessante, porque na oração dela, ela já leu 2 textos, já falou 2 textos que eu vou usar aqui. E o tema também vai estar envolvido na oração, é a conexão que o Espírito Santo de Deus vem e traz um culto como esse. Nós vamos conversar um pouco sobre a fé que produz cura. E nós podemos falar em cura física, cura emocional, cura espiritual. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos muitas pessoas hospitalizadas, muitas pessoas que estão lutando para sobreviver, lutando para sair de um hospital, de uma UTI. Nós temos muitas pessoas enfermas. Na nossa igreja, tem sido mais comum termos famílias que estão sofrendo com a enfermidade. Mas isso é um reflexo de como está a nossa sociedade emocionalmente também. Como está a nossa sociedade espiritualmente também. Nós temos muitas pessoas que estão aí lutando, sofrendo. E hoje nós vamos falar sobre uma fé que cura. Certo? E nós temos que tomar cuidado quando nós falamos sobre esse tema. Por quê? Porque nos dias de hoje também tem muitas pessoas que se apresentam como pessoas milagrosas. Já não é mais um Deus que tem poder, mas a pessoa que tem poder. Então, eu conversava com uma irmã, nós estamos acompanhando na enfermidade, foi alguém lá, porque disse que ia lá para curar, ia lá para, sabe, e aí só que chega lá e ficou mais longe, mais para baixo do que quando a pessoa esteve lá. Infelizmente, isso é muito comum. Mas quando nós vamos lá em 1 Coríntios 12, nós temos ali o dom de cura. E o dom de cura, quando você ora e você tem um dom de cura, e a cura acontece não pelo seu dom, não pela sua habilidade, não pela sua oração, mas pelo poder de Deus. Então, quando nós pensamos nisso, o milagre, ele não vem de uma pessoa, de uma oração poderosa, mas sim do Senhor. Então, quando nós oramos, nós clamamos sim, que Deus está ouvindo a nossa oração. Certo? Se você está enfrentando uma enfermidade, tem alguém da sua família, você precisa de um milagre, eu quero desafiar hoje a você entender como é que uma oração, como é que você pode sim enfrentar a enfermidade, enfrentar as lutas e sair vitorioso, porque Deus está agindo. Deus tem operado milagres em nosso meio. Lá em 1 Timóteo diz lá, primeira coisa que nós precisamos saber, antes de orarmos, antes de colocarmos, só um pouquinho, acho que podemos, só quero alinhar uma coisa aqui, Sindai, o pessoal que não estava inscrito, é isso? Então, quem não se inscreveu depois, no final do culto, você pode procurar a Sindai que está ali no final, ali, que a todo momento eu estou olhando para a Sindai, aí eu estou me perdendo aí, tá bom? Me perdoe, querida. Tá, daí, no final, se você só puder ali, por gentileza, tá? Que daí, se você não for inscrito, até eu coloquei na mensagem, você também. Se você chega aqui e não está inscrito, não tem problema nenhum. Nós vamos chegar aqui, o importante é deixar o registro que você teve. Que daí, se teve alguém que foi diagnosticado aqui, nós sabemos quem esteve aqui. Mas vamos lá. Lá em 1 Timóteo diz lá, Deus fará cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que é imortal, habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja a honra e a glória para sempre. O que esse texto está dizendo? Ele está falando sobre a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Então, quando nós pensamos na enfermidade, quando nós pensamos em qualquer área da nossa vida, e quando nós entendemos a soberania de Deus, que Deus tem o controle de todas as coisas, nós podemos enfrentar de uma forma diferente. Muitas pessoas não conseguem trabalhar isso porque não entendem. E a minha pergunta, se Deus é soberano, e a pergunta de muitas pessoas, se Deus é soberano, por que nós precisamos orar? Se Deus é soberano, por que Deus permite, muitas vezes, nós sermos esmagados? Sabe, por mais crente que você seja, isso aqui são perguntas que vêm à mente, certo? Porque às vezes nós acreditamos na soberania de Deus, no controle total de Deus, mas quando a provação bate na nossa porta, e aí, por quê? Por que eu? Quem já fez essa pergunta, por que eu? Por que comigo? Porque é natural.
Porque por mais fé que nós tenhamos, chega um momento que nós vamos falar assim: Deus, mas o Senhor não conhece todas as coisas, o Senhor poderia ter impedido, o Senhor poderia ter, sabe, eu lembro uma situação de um amigo que perdeu um filho, 20 e poucos anos, num acidente de carro. Só que o acidente foi assim, sozinho numa estrada, sem cinto, em alta velocidade. E ele falava para mim: mas por que que Deus não interviu? Por que que Deus não impediu? Aí, e eu falei para ele assim: mas quantas vezes que Deus impediu um acidente e você não ficou sabendo? Certo? Aí a hora que eu começo a olhar a soberania de Deus, Deus nunca erra. E às vezes fica difícil nós avaliarmos Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes é difícil, certo? Mas eu quero te dizer que Deus, Ele age, Ele opera milagres. Deus, por toda a medicina e a inteligência que Ele deu, das técnicas da medicina, mas a última palavra é dele. A Ju poderia tomar os remédios ali, poderia tentar evitar aqueles abortos, mas a última palavra é do Senhor. E eles não têm ideia do que, como poderia ter sido diferente, né? E hoje, a Luane, por que será que é Luane? Eu não sei por quê, porque o pai é Lucas e a mãe é Juliane, mas é uma princesa, e hoje está aqui dando alegria. Mas sabe, a última palavra foi de Deus. Deus já tinha sonhado com a Luane. E às vezes nós não entendemos e começamos a questionar. E por que que nós questionamos? Porque nós olhamos para nós. E por que que nós precisamos orar? Por que que nós precisamos orar? E aí nós vamos, a partir do momento que você entende a soberania de Deus, aí nós vamos para a palavra. Lá em Ezequiel 22, 30. O texto fala assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não destruísse. Mas não encontrei nenhum só. Esse texto está falando de entrar na brecha. Nós precisamos orar, porque Deus quer ouvir o nosso clamor. Nós precisamos orar, porque Deus, Ele pode fazer o milagre sim. Mas mais do que o milagre, Ele quer que nós possamos se entregar e ter essa experiência com Ele. E aí nós vamos no texto que a Ivanilda até citou na oração dela, Tiago 5. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Se alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e unjam com óleo em nome de Jesus. E uma oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Então nós temos textos do Antigo Testamento e textos do Novo Testamento que coloca claramente a necessidade de nós entrarmos na brecha, de nós orarmos. Queridos, a oração não só dá intimidade com Deus, mas ela fortalece a nossa fé e ela nos faz enfrentar as provações com muito mais ousadia. Como é que você tem enfrentado as suas provações? Como é que você tem enfrentado as suas enfermidades? Com ousadia ou com covardia? Deus, Ele usa das mais variadas formas para aquietar o nosso coração. Nós cremos que Deus está respondendo à oração da igreja. Nós temos clamado pelo Fred. O Fred, ele trabalha servindo ao Senhor aqui, voluntariamente na área de comunicação. No dia 31 ele estava conosco aqui, filmando, alegre. Aí entrou janeiro, de repente ele começa a se sentir mal, e ele é hospitalizado. E ele teve com alguns irmãos até aqui da igreja. Mas assim, e hoje ele está na UTI. E de repente, cada dia é um milagre. Agora está mal, não está conseguindo. Aí tiveram que, eu não sei como é que fizeram ali, furar o pulmão, fazer não sei o que no pulmão, eu não entendo. Mas fizeram algumas coisas ali para liberar, para poder ter oxigenação. E nós temos clamado, nós temos entrado na brecha pela vida do Fred. Temos clamado para que Deus sustente a vida da Camila, dos filhos. Certo? Porque nós cremos que Deus vai tirar. Mas essa oração feita com fé, ela renova a nossa esperança. Porque você entender a soberania de Deus, e quando você ora, você sabe que Deus está ouvindo a tua oração. E aí você consegue experimentar a paz que excede o entendimento.
Nessa noite, talvez você queira colocar diante de Deus uma luta que você está passando, uma enfermidade que você está passando. Mas eu quero te dizer que Deus quer te curar por completo. Tem alguma área que você precisa de cura? Tem alguma área emocional, área espiritual, área física? Eu quero te dizer que nessa noite é uma noite de cura. É interessante que para Deus não existe uma escala. Esse é um milagre pequeno que eu vou fazer. Esse é um milagre grande que eu vou fazer. Não, para Deus é uma única coisa. Ele é todo poderoso. Você está diante de um formigueiro, não importa se é uma formiguinha pequena ou um pouquinho maior, você dá uma pisada nela, ela se destrói. É mais ou menos assim. Então, não subestime algo que você precisa. Porque se você está selecionando o que você coloca diante de Deus, você está alimentando a autossuficiência. E às vezes Deus quer se mostrar nos pequenos milagres e não nos grandes. Os grandes serão consequência da sua intimidade com Ele. Você tem confiado tudo ao Senhor? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conseguimos entender essa fé. Em Hebreus 11 diz lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Passar por enfermidade faz parte da vida, mas o que a palavra nos diz lá em Apocalipse que terá um dia que nós não teremos mais essas dores. Quem que você está colocando? Eu vi vários pedidos aqui no YouTube, no Facebook, de pessoas que estão colocando enfermos diante do Senhor. E hoje nós vamos sim clamar pelos enfermos. Mas as promessas do Senhor nos encorajam a confiar no poder de Deus. Queridos, e quando nós pensamos na cura, é interessante nós entendermos as dimensões da cura. Nós temos uma família da nossa igreja. A família toda estava com Covid. O pai não sentiu nada. Passou batido. Nem precisou ir para o hospital. O filho foi para o hospital, entrou, ficou alguns dias na UTI e saiu. A mãe foi para o hospital e foi curada na glória. Ela não voltou para casa. Deus, Ele é soberano e Ele cura, os três foram curados. Porque a cura da mãe foi a cura eterna, que é onde ela foi para um lugar onde não tem mais choro, mais dor, mais doenças. O filho foi curado, porque ele tem vida ainda aqui, que Deus tem um propósito, e vai cumprir o propósito na vida dele. E o pai foi preservado, foi curado. Então, qual a cura que você tem buscado? É a cura que vem da vontade de Deus, ou a cura que você acha que você deve ter? Sabe, quando nós respeitamos o tempo de Deus e a soberania de Deus, nós enfrentamos a enfermidade e as lutas de uma forma diferente. Eu tenho acompanhado a Thaís. A Thaís está lutando com câncer. E vem o primeiro cenário. É o câncer triplo negativo. Eu tenho citado em vários sermões isso. Mas sabe, cada dia que eu converso com ela, eu conversei com ela por vídeo ontem, tem sido muito interessante. Ela não está deixando de ser abatida, não. Ela já está carequinha ali, já terminou as vermelhas, está indo para a branca, e está olhando para o Senhor. E às vezes aparecem pessoas tentando jogar para baixo, mas ela, quando isso acontece, ela liga para mim, porque eu sou ligado no meio de 220. Aí se vem, eu já tento jogar para cima. Por quê? Porque queridos, eu sou filho do Criador. O Criador que me criou, Ele me criou não para ficar murmurando, mas para olhar com esperança e avançar. Então, nós podemos sim passar pela enfermidade, mas como nós passamos faz toda a diferença. Eu posso passar confiando no Senhor, ou eu posso passar como incrédulo. Eu quero ler um texto que está lá em Marcos 5. E esse é um texto que a Ivanildo também orou ali, né? Então acho que nós estamos bem conectados, né? Marcos 5, você pode abrir aí na sua Bíblia. Nós vamos ver uma história de uma mulher e que nos ensina muito sobre essa fé que cura, certo? Está ali no capítulo 5, a partir do versículo 24 ao 34.
O texto vai dizer assim, ele está relatando ali uma história de Jairo, mas ali ele vem, Jesus foi com ele, no começo do 24. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo com hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, por meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vê que a multidão aglomerava ao seu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. Tremendo de medo, contou toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Queridos, esse texto relata algo muito especial. Uma mulher que passava por grande sofrimento há 12 anos. Ou seja, ela estava uma vida normal, do nada, de repente começa uma hemorragia. E a vida é assim, nós estamos vivendo normal, certo? Parece que está tudo tranquilo, estou tranquilo, tá aqui na empresa, na família, e de repente, pum, um solavanco. E de repente vem uma notícia, e de repente vem um evento, e de repente vem um exame. Porque a nossa vida não é linear, é fato que em algum momento, algumas provações vão vir. Em alguns momentos Deus vai permitir o esmagamento, em alguns momentos Deus vai permitir as provações. Porque a permissão dele é algo natural, consequência do pecado, consequência daquilo que nós vivemos. A vida sem Deus, ele torna esse sofrimento muito maior, mas a vida com Deus faz com que nós possamos passar pelo sofrimento de uma forma leve. E quando nós falamos de uma fé que cura, eu creio num Deus que pode curar instantaneamente, eu creio num Deus que pode usar medicina, e eu creio num Deus que vai curar quando for para a glória. Mas agora, toda a diferença, e é isso que eu quero levar uma reflexão, porque como é que nós temos reagido aos solavancos da vida? Como é que nós temos reagido a esse momento, onde tudo parece que está de cabeça para baixo, onde parece que está chegando mais perto? Certo? Alguém com Covid aqui, da minha família, alguém, um vizinho, alguém, sabe, parece que está chegando mais perto. E as pessoas estão ficando com medo. Essa semana eu tive com um cliente, e aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eles me perguntaram, você já teve? Sabe aquele negócio, você já teve? Eu já tive o quê? Não, você já teve o Covid. Sabe? Então já está virando tema de conversa, você já teve? Queridos, não está normal, mas sabe que por mais que o mundo esteja um caos, eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus que organiza o caos, é um Deus que pega o caos e transforma em bênção, é um Deus que pega a aprovação e transforma em vitória. E nós, quando caminhamos com essa afirmação, com essa certeza, nós podemos experimentar algo novo, especial de Deus. E quando eu olho para essa mulher, 12 anos ali, queridos, ela gastou tudo que ela tinha, ela estava quebrada. Talvez tenha alguém aqui que está quebrado financeiramente. A mulher gastou tudo para nada. Porque ali a palavra diz que além dela gastar tudo, de não ser curada, ela ainda piorava. É isso que diz aqui. Mas essa mulher, ela traz alguns ensinamentos para nós. E é sobre isso que eu quero falar, de uma fé que produz uma cura. E a primeira coisa é uma fé perseverante. Porque é uma fé perseverante. O texto começa ali, uma grande multidão seguia, tal. Estava ali certa mulher, 12 anos. Ela padecera, no versículo 26, sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Queridos, 12 anos enferma, gastou tudo. Em vez de melhorar, piorava. Essa mulher tem que ser perseverante. Ela não desistiu de lutar.
Esse era um motivo onde talvez muitas pessoas por muito menos se fecham na caverna. Entra lá e fala assim, não quero mais nem ver isso. Chega, desisto, não quero mais. Eu lembro de uma situação de um casal que veio do Rio Grande do Sul. E eles também passaram por uma situação semelhante à da Juliana e do Lucas. E eles já tinham passado por abortos ali e falaram assim, pastor, o médico falou que nós não podemos mais ter filhos. Eu falei assim, o médico falou isso? Mas de quem é a última palavra? Ela falou, eu sei que é do Senhor, mas falei assim, então, não, mas, tira o mais. Porque é esse mais que entra as mentiras. Deus é poderoso, mas, e aí vem as mentiras. Então eu quero te dizer o seguinte, aí ela veio ali e falou assim, vamos entrar na brecha. E foi essa afirmação que eu falei, vamos entrar na brecha, vamos orar e vamos clamar. E nós oramos e nós clamamos, e nós apresentamos o bebê aqui. Sabe, foi algo muito especial. Por quê? Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas quando eu persevero, eu consigo ver o agir de Deus. Muitas pessoas desistem na véspera. Muitas pessoas começam a colocar dúvida com relação ao poder de Deus. E quando nós entendemos que a fonte da cura é o próprio Deus, sim, mas Ele espera de nós uma atitude, fica muito mais fácil. Fica muito mais simples nós enfrentarmos as provações. Queridos, Deus tem poder para curar, independente de nós. Mas Ele espera de nós essa proximidade. Uma palavra pode destruir. Sabe, uma consulta na internet pode destruir tua fé. Assim como Pedro parou de olhar para Jesus, olhou para a tempestade e começou a afundar. Se de repente você está passando por uma luta e as pessoas têm falado para você, se eu fosse você, desistia. Fecha essa loja aí, não vai dar nada. Certo? Não, para tudo. Se fosse você, abandona. Certo? Um dia Deus vai levar todo mundo mesmo, um dia todo mundo vai ter que morrer. Abandona esse tratamento aí, você vai só sofrer. E tem pessoas que emprestam a boca para Satanás, para colocar mentiras. Certo? Então nós precisamos proteger o nosso coração, nós precisamos ter uma fé e uma esperança perseverante. Então a enfermidade, lutas, precisam buscar cura com perseverança. 2 Coríntios diz lá, por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Você tem se sentido fraco? O desafio é você se fortalecer no Senhor. Se essa mulher que nós lemos aqui tivesse aceitado aquela sentença de morte dos médicos, ela teria perdido a oportunidade de ser curada por Jesus. Hoje eu quero realinhar a fé e a esperança com o Senhor. Você tem olhado para as dificuldades ao invés de olhar para o Senhor? Você tem deixado a incredulidade dominar a sua mente? Queridos, lamento informar, se você tem feito isso, isso vai ficar aqui. Essa ideia vai morrer aqui, porque você vai sair daqui com esperança e com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, onde nada é impossível. Ele pode dizer para o monte, sai daqui, vem para cá, e ele vem. Porque Deus é poderoso. Mas sabe, um segundo ponto que eu aprendo com essa mulher, que estava com fluxo de sangue, ela pensou e ela agiu intencionalmente em direção a Jesus. Sabe, uma fé que cura é uma fé que gera uma ação. Veja ali, quando ouvi falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Queridos, intenção sem ação é uma grande ilusão. Se eu penso algo, se eu coloco algo diante de Deus, Deus está me impulsionando, dando paz no meu coração para me avançar, por que você está parado? Por que você está paralisado nesse projeto? Você precisa ir em direção à cura, você precisa ir em direção àquilo que Deus quer fazer contigo. Ter esse coração confiante, buscar intencionalmente, com ousadia. Você tem lutado com a enfermidade? Você precisa sim orar e clamar ao Senhor
mas também vai em direção, dizendo, eu vou vencer essa enfermidade. Deus vai me dar força para vencer essa enfermidade. Muitas vezes nós precisamos ter a fé como de uma criança, porque uma fé que é destemido em agir. Eu não sei se vocês viram na internet um menininho que ele foi lá e fez uma proposta para o corretor, para comprar uma casa. O pai tinha falecido, eu não sei, acho que é mais ou menos assim, o pai tinha falecido, ele morava com a mãe, com a irmã, e aí ele viu o sofrimento naquela casa alugada, uma dificuldade, e aí ele pegou, pesquisou um corretor lá e mandou uma proposta, se eu pagar R$50 por mês, eu consigo comprar a casa? É uma criança que não enxergou as limitações da mente humana, da mente adulta. E aí aquele corretor se sensibilizou com aquela cartinha e colocou na internet. E alguém foi, teve a iniciativa e fez uma vaquinha. E eles arrecadaram quase o dobro que precisava para comprar a casa. Certo? E viraram notícia. Às vezes nós precisamos ter uma fé de uma criança. Porque antes de nós darmos o passo, muitas vezes nós colocamos tantas barreiras, que se você olhar para as barreiras que você colocou, você mesmo não acreditaria. E se você não acredita em você, se você não acredita que Deus criou você para dominar, a criação de Deus não foi para você ser servo dos animais, do mundo, para você dominar no mundo. Você é somente servo de Deus. E você serve as pessoas como servo de Deus. Você transborda o serviço na vida das pessoas. Mas muitas pessoas não tomam posse da sua condição de filho do rei, filho do Criador, e continuam sendo os servos da casa, os escravos da casa. Nós precisamos ter atitude de filho de Deus. Você tem atitude de filho de Deus, filha de Deus? Eu não abro mão. Não abro mão. Sabe que é muito bom, né? Quando você está num lugar assim e tal, e os filhos chegam assim, né? Eu sou filho do meu pai. Uau! Eu tenho que ser o herói do meu filho, né? Pelo menos do meu filho. Sabe, mas tem muitas pessoas que têm medo de dizer que são filhos de Deus. Tem medo de dizer que são discípulos de Jesus. Eu quero desafiar você a mudar isso na sua vida, porque muitas vezes a nossa fé é travada porque nós não conseguimos confiar no Deus que faz maravilhas, que já fez maravilhas. E muitas pessoas, elas estão passando por provações, elas acham que estão passando por uma punição. A primeira coisa que acontece, aconteceu alguma coisa, o que eu fiz? Foi aquele dia que eu chutei o cachorro. Foi aquele dia que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Eu quero te dizer que essa culpa, você não precisa mais carregar. Essa culpa deve ficar lá na cruz. Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos muitos exemplos de punição. E temos sim, consequência de pecado. Isso é uma consequência natural. Mas a palavra de Deus nos afirma que Ele disciplina quem ama. E muitas vezes nós seremos disciplinados. Mas muitas vezes não é punição, é poda. A punição é a consequência da desobediência. A poda é algo necessário para aumentar os frutos. Então assim, eu pego meus filhos quando eram pequenos, eu tinha um chinelinho de couro chamado Carinhoso. E cada vez que eles desobedeciam lá, o Carinhoso tinha uma conversinha com eles, aquele bumbumzinho fofinho, maciozinho, cheirando a neném, talquinho. Mas sabe, aquilo era necessário, muitas vezes doía em mim. Teve uma disciplina que eu disciplinei meu filho e eu comecei a chorar junto com ele, porque doía muito em mim, mas era necessário. Naquela idade, os pequenininhos, a disciplina foi necessário. E aí eles foram crescendo, eles foram entendendo a bênção de fazer o que é certo e a bênção de rejeitar o que é errado. Por quê? Porque eu, como pai, estava forjando o caráter deles. Agora, se eu tivesse disciplinado com raiva, aí é uma punição.
Não, mas sempre foi com um caráter educativo. Eu nunca disciplinei meus filhos sem antes dizer para eles por que eles estavam sendo disciplinados. E sem terminar a disciplina dizendo o quanto eu os amava. É a disciplina em amor. Agora, quando eu penso, isso é poda. Quando eu lembro lá em Cascavel, podava as parreiras lá. Para quê? Para dar mais fruto, para crescer mais, para ficar mais frondosa. Mas agora, tem pais que têm dado punição. E aí, porque eles foram punidos quando eram criança? Porque eles apanharam sem, sabe aquele negócio, não sei nem de onde vem aquele chinelo havaiana na cabeça, vem aquele, sabe, aquele... Teve gente aqui que apanhou de laço de cavalo, sabe? Mas assim, e aí eu acho que Deus é assim, que Deus está todo momento me castigando e descendo a lenha, e não é isso, porque o nosso Deus, Ele é justo sim, mas Ele é amoroso, e toda a justiça de Deus vem com o amor. E quando eu entendo isso, fica muito mais fácil eu entender a aprovação, e a minha aprovação não é uma punição, mas é uma poda, é Deus forjando o meu caráter, e eu posso me aproximar de Deus, eu posso crescer na aprovação, ao invés de simplesmente rejeitar e virar as costas, e achar que Deus está me punindo, e eu ficar com um chicotinho, por que eu fiz isso? Então, a diferença de um de outro é a intenção, embora a intenção não anula a intensidade da dor, mas altera o foco durante o processo de provação. Se você está sendo provado, pare de olhar isso como uma punição. Comece a olhar como uma poda de Deus, para você dar mais frutos. Sabe, um terceiro ponto que eu destaco dessa mulher, uma fé que produz cura, é uma fé que entende a sua importância diante de Deus. Veja ali, ela estava diante de uma grande multidão, no versículo 30, né? E Jesus viu que tinha saído do poder, que alguém tinha tocado no manto. Nessa fase aqui, Jesus foi 100% homem, e ele sempre foi 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus, porque ele se autolimitou e veio entre nós. Mas ele era 100% homem, 100% Deus. E naquela multidão, alguém tocou na veste dele e falou, opa, saiu o poder. Cadê? E aí os discípulos olhando com o olhar humano, falam assim, mas cadê? Sabe, entender que Deus está olhando para você de uma forma individual. Deus sabe o que está no teu coração. Sua esposa está aí do lado, seu esposo está do lado, mas Ele fala contigo diferente. Coisa que teu esposo não vê e Deus está vendo. Que está no teu pensamento. Deus cuida de cada um de nós. Deus olha para cada intenção do nosso coração. Então eu preciso entender que Deus é soberano. Você tem se enganado achando que Deus não está olhando para você? Você precisa derrubar essa barreira. Sabe quando nós começamos esse culto aqui? Quando eu assumi, na verdade, junto com o pastor Tunala, foi em 2012, 2011. Teve uma mulher que foi lá, participou daquele culto, ela foi dar um testemunho. E ela falou um negócio que eu não esqueci. Veja, já faz tantos anos. Ela falou assim, gente, você tem que acordar de madrugada para orar, porque de madrugada a fila é menor. Eu falei assim, como assim a fila é menor? Sabe, a mente dela, ela via um Deus, você tem uma fila, aí você ora, e Deus vai, beleza, agora atendi você, isso aqui você não vai atender, vai para cá. Sabe, e aí foi muito interessante, eu gravei isso. E tem muita gente que acha que a fila é grande, acha que Deus não está olhando para mim. Eu quero te dizer, que você é filho de Deus, Deus conhece a sua voz. Teve uma situação, meu filho era pequenininho, nós fomos lá para o exterior, lá para Paris-Guay, cidade de Leste. Quem já esteve lá já sabe como é uma muvuca aquele negócio. E nós estávamos numa loja lá e de repente ele lá querendo ver os negócios e eu vi que ele se afastou um pouquinho. E eu estava olhando ele. E de repente ele está ali e tal, daqui a pouco ele olha, cadê meu pai? Cadê meu pai? Pai! Certo? A hora que ele falou, eu já ouvi a voz dele. Eu estava olhando ele. Poderia estar cheio de gente naquela loja saindo pelo ladrão. Mas a hora que meu filho levantasse a voz, eu ia conhecer a voz dele. Porque ele é meu filho. Você é filho, filha de Deus. Deus ouve a sua voz. Deus ouve a intenção do teu coração. Eu só preciso falar.
Não, Deus, pode deixar que isso aqui eu resolvo, pode deixar que isso aqui eu aguento. Eu não vou nem pedir. Vai que Deus pede para mim fazer jejum. Deus vai pedir para mim ler a Bíblia toda no ano. Queridos, eu quero te dizer o seguinte: Deus ouve a nossa voz. Deus conhece a nossa voz. E nós buscamos a Ele não porque nós queremos algo em troca, mas nós buscamos a Ele porque nós queremos buscar, queremos ter intimidade. Eu quero que meu filho venha falar comigo, não por obrigação, mas por amor. Ah, pai, eu vim aqui só porque fazer um social aí, porque já estou indo. Tem pais adultos, tem filhos adultos que fazem isso com os pais, porque não gerou conexão. Mas o nosso Deus, Ele quer que o filho tenha desejo de buscá-lo. E para fechar, queridos, nós estamos chegando no final dessa mensagem. Já passei do ponto aqui. Uma fé que produz cura é uma fé que liberta. No último versículo ali dessa história, 34, então ele lhe disse: filha, a sua fé curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ela foi liberta do sofrimento. É isso que Deus está falando para você hoje. Ele quer te libertar do sofrimento. Como nós vimos lá em Tiago 5, e 1 Coríntios 12, que nós podemos orar, nós podemos clamar, e Deus ouve a nossa oração, né? Mas nós precisamos orar com fé. Porque o dom de cura não está dissociado do dom da fé, da nossa fé. A fonte da cura é o nosso Deus, é verdade. Mas a nossa fé e o nosso clamor faz diferença. Êxodo 15, 26 diz lá: eu sou o Senhor que cura. Eu sou o Senhor que cura. Deus, Ele pode curar instantaneamente. Deus pode agora visitar o Fred e falar assim: Fred, eu estou limpando o teu pulmão. Eu estou limpando, estou colocando o ar nos teus pulmões. Pode chamar os médicos que eles vão tirar essa ventilação mecânica, esses aparelhos aqui, você vai sair daqui amanhã. Deus tem poder. Mas muitas vezes Ele vai usar os médicos. Muitas vezes Ele vai usar os médicos. Porque os médicos foram criados por Ele. Tudo que existe em nós foi criado por Deus. Tudo que nós usamos foi criado por Deus. Como é que está a tua confiança no Senhor? Como é que está a sua fé? A fé, ela gera libertação, porque não tem como você passar por uma provação e passar pela provação confiando no Senhor e não sair dessa provação com a fé fortalecida. Infelizmente, muitas pessoas têm passado por provações e têm perdido a oportunidade de crescer, de amadurecer e de experimentar um cuidado de uma transformação de Deus. Eu lembro de uma irmã da nossa igreja, muitos anos atrás. Eu era seminarista ainda. Ela foi diagnosticada com câncer. E ela até então, ela levava uma vida meio relativa. Ela defendia algumas coisas que a palavra reprova. Sexo antes do casamento, um pouco liberal, algumas coisas distorcidas, é verdade. Ela morava ali com um namorado, sem casar. E ela começou, estava frequentando a nossa igreja. Mas ela foi diagnosticada com câncer. E eu conheci ela naquela oportunidade. E eu falei assim: nós vamos orar e vamos clamar. E eu acompanhei ela naquele processo. Foi uma experiência muito gostosa. Porque Deus a curou. Sabe, mas a cura que ela teve com o Senhor transbordou de tal forma. Ela mandou, a primeira coisa, ela mandou o namorado para a casa dele. Falou assim: agora só casando. Certo? E ela começou a olhar para as pessoas. Como é que eu posso falar de Jesus, levar pessoas a conhecer esse amor? Se você passa pela provação sem experimentar e sem crescer, não é Deus que não está agindo, é você que não está sensível para aprender com os ensinos de Deus. Nosso Deus é poderoso, e é pela fé
que nós conseguimos ser curados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje com a sua fé e com a sua esperança renovada. Você pode fechar seus olhos? Você está aqui nessa noite, de repente você está aqui no YouTube, no Facebook, eu não sei como essa mensagem falou ao seu coração. Nós falamos em perseverar na fé e na esperança, em agir intencionalmente em direção a Jesus, a partir dos nossos pensamentos, daquilo que Deus coloca no nosso coração, de não se importar com a multidão, porque Deus está olhando para você, e de experimentar uma fé que produz libertação. Mas você está aqui hoje à noite, e de repente você nunca entregou sua vida ao Senhor. Aí você fica pensando aí, como é que eu vou experimentar essa fé? O que eu preciso fazer? Eu quero te dizer que a primeira coisa é você entregar a sua vida a Ele. Se você está aqui também, de repente no YouTube, no Facebook, você também pode fazer isso aí. E como é que eu entrego a vida ao Senhor? Lá em Romanos 10:9 diz que aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, crer no seu coração que ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você é pecador. Você é pecador. Eu queria que você fizesse uma oração. Se você está nessa condição, você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, faça uma oração onde você está dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu reconheço, eu peço perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero experimentar dessa fé que foi pregada, uma fé que cura, uma fé que restaura. Se você fez essa oração, eu queria orar com você. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus, 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 louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, extraordinário, extraordinário. Você está aqui no YouTube, no Facebook, você fez essa oração? Coloca no chat aí. Coloca aí, eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu entreguei minha vida ao Senhor. Queridos, eu vou fazer algo diferente hoje. De repente você está aqui, você precisa ser curado de algo. Eu quero desafiar, você pode ficar de pé onde você está? Primeiramente eu queria pedir, fica de pé. Eu quero pedir que você que levantou sua mão, nós vamos estar cantando um canto, eu queria que você viesse à frente e se colocasse de joelhos aqui. Mas eu quero que se una a essas pessoas, aqueles que hoje precisam experimentar uma cura. Pode vir, você que levantou a mão, vem aqui à frente, se coloque de joelhos aqui. Nós vamos ter um tempo de clamor. Eu quero orar pela sua vida, só que mantenha o distanciamento um do outro. Mantenha o distanciamento, pode vir. Várias pessoas chegando aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A decisão que vocês tomaram hoje é uma decisão que gera cura, restauração, libertação. Mantenha o distanciamento, louvado seja o nome do Senhor. De repente você está aqui, você precisa entregar algo diante do Senhor. Você está clamando por cura. Você precisa, é uma cura física, alguém que você precisa colocar diante do Senhor. Eu quero desafiar você a se colocar de joelhos onde você está também. Nós vamos cantar um cântico, uma estrofe desse cântico. Vai se colocando de joelhos, você que estão aqui à frente, comece a orar. Comece a reafirmar: eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor transforme a minha história. Eu quero entregar essa área da minha vida. Eu quero que você comece a orar. Eu vou terminar esse tempo orando por vocês que estão aqui à frente. Vamos cantar uma estrofe? Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Você que está aí, se você tem algo para entregar diante do Senhor, se coloque de joelhos também. Em meio às tribulações, vencedor, nós o adoramos. Declare que Deus é vitorioso. Vitorioso és,
na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vamos orar. Vou me ajoelhar aqui também. Deus amado, nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor porque nessa noite houve cura. Louvado seja o nome do Senhor, porque nessa noite houve restauração, nessa noite houve libertação, nessa noite houve salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu coloco esses irmãos e irmãs que vieram à frente. Deus, confirma no coração deles essa decisão, que daqui, eles saiam daqui hoje dando o primeiro passo para uma nova história com o Senhor, uma nova história de vitória, uma nova história de bênçãos, uma nova história de transformação. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, abençoa, meu Pai. Em nome de Jesus nós colocamos essas vidas no seu altar. Deus, abençoe os irmãos e irmãs que estão nos seus lugares, de joelhos, entregando áreas de cura, áreas de restauração, um novo momento, um novo tempo. Deus, abençoa, visita cada um, visita os enfermos. Deus, traz a cura, Espírito Santo de Deus, venha com cura, uma cura milagrosa que só o Senhor pode fazer, que não tem a ver com a nossa oração, tem a ver com o poder do Senhor, com a soberania do Senhor. Deus, abençoa, meu Pai, abençoa, Deus amado. Nós louvamos ao Senhor pela sua fidelidade, pela sua instrumentalidade, pela forma como o Senhor tem abençoado as nossas vidas, como o Senhor tem cuidado de nós. Eu coloco os meus irmãos no seu altar, pedindo a sua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus.